Amém, amém. Já está conectado. Que a paz do nosso Senhor, né? Jesus Cristo, amém. Esteja conosco, amém. O pessoal do Facebook, o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube, o pessoal do Meet, né? O Francisco, a Maria, o Assolua, amém. Que a paz de Jesus esteja com o pessoal que vai acompanhar aí a aula pelo WhatsApp, né? Pelo grupo, nos grupos de WhatsApp aí, o áudio, né? Hoje a gente vai falar sobre Jeremias 14 e Jeremias 15, tá? Na verdade, é um diálogo que começa no capítulo 14 e esse diálogo termina no capítulo 15. E é um diálogo extraordinário, é um diálogo entre Deus e Jeremias. Que diálogo incrível, gente. É um diálogo que vale a pena a gente estudar, é um diálogo muito interessante. E a gente vai falar sobre esse diálogo hoje, tá bom? Convém lembrar que aqui a gente está em 609 a.C., né? Então a gente lembra que no ano 612 a.C., a capital da Assíria caiu nas mãos da Babilônia, né? A gente lembra que Nínive, em 612 a.C., foi destruída pela Babilônia. E em 609 a.C. havia uma guerra muito grande entre três nações e elas disputavam o poder dessa época. E a Babilônia estava vencendo. A Babilônia estava ganhando essa disputa, né? Então era a guerra entre a Síria, Egito e Babilônia. E a Babilônia vinha ganhando espaço, né? A Babilônia já havia destruído lá Nínive em 612 a.C. E a gente lembra que em 609 a.C. a Babilônia estava ganhando da Assíria. E então o Egito subiu para ajudar a Síria, para a Babilônia não ganhar da Assíria. E a gente lembra que neste momento da história, Josias se meteu no meio ali daquela guerra, que não tinha nada a ver com a história, né? E ele foi guerrear lá contra o Egito para impedir o Egito de ajudar a Síria. Só que era uma ordem de Deus que o Egito fosse lá ajudar a Síria e não era para Josias se intrometer, era para Josias ficar quieto, né? E Josias foi. A gente lembra que quando Josias foi, a Bíblia deixa muito claro que era uma ordem de Deus que ele não se intrometesse. E ele se intrometeu e ele morreu. A gente lembra que ele morreu lá na guerra contra o Egito, contra o faraó Neco, né? Então ele voltou para Jerusalém. Quando ele voltou para Jerusalém, ele morreu em Jerusalém, né? Depois dessa guerra, quando o povo começou a voltar para Jerusalém, visto que o seu rei estava ferido, o Egito não voltou para Judá, para tentar conquistar Judá. O que o Egito fez? O Egito continuou subindo para lutar lá em Carquemes, lá na Mesopotâmia, lá no Eufrates, contra a Babilônia, né? Então o Egito, depois disso, né, Josias se feriu lá na batalha, então Josias voltou para Jerusalém, o seu exército também fugiu da batalha e o Egito não deu bola, deixou eles fugirem e continuou subindo para ir em sentido a Carquemes e ali ajudar a Síria, tá? Então em 609 a.C. houve essa guerra onde teve a guerra entre a Babilônia e a Assíria. A Babilônia estava vencendo, então o Egito subiu, ajudou a Síria. Então a Babilônia não venceu, mas também não perdeu. Ficou um negócio ali meio empatado, tá? Mas a Síria não caiu nesse dia, porque o Egito conseguiu segurar ela, conseguiu sustentar ela nessa época, tá? E quando isso aconteceu, a gente lembra, né? Que Josias voltou para a terra dele. Quando Josias voltou para a terra dele, Josias morreu. Ele estava ferido ali da guerra, então ele acabou morrendo. Depois da morte dele, o próprio povo elegeu Jeoacás como rei no lugar de Josias, tá? E depois, passada essa movimentação de guerra que houve entre a Babilônia e a Síria, o faraó Neco, né, voltou para o Egito e então ele chama ali Jeoacás para conversar com Jeoacás, né, para definir a situação de Judá ali, porque o Egito havia vencido Judá numa batalha, né? O Egito havia, faraó Neco havia matado o rei de Judá. E era muito comum nessa época, quando você vencia uma nação, você vencia o rei daquela nação, aquela nação se tornava, né, do teu domínio, então você dominava sobre aquela nação. E o faraó Neco queria deixar isso muito claro, que Judá era do Egito, porque o Egito venceu Judá na guerra em 609 a.C. em Carquemes, né? Em Carquemes não, na verdade foi ali no Meguido, né? E ele venceu ali indo para Carquemes. Então a gente lembra que nesse contexto parece, pelo que a gente observa, né, o andamento da história na Bíblia, parece que Jeoacás não aceitou, parece que Jeoacás não quis isso, né? Parece que Jeoacás não se tornou, não quis se tornar vassalo, um rei vassalo do Egito.
Então, visto a resistência de Jeoacás, a Bíblia diz que o faraó Neco prendeu Jeoacás, tá? Então, o faraó Neco prendeu Jeoacás lá no Egito e não deixou mais Jeoacás voltar para Judá, tá? Então, dentro desse contexto, a gente lembra que o próprio faraó Neco agora levantou um rei lá em Judá. Mas ele levantou um rei de acordo com seus próprios interesses, né? Um rei que fosse obedecê-lo, um rei que fosse fazer tudo o que ele mandasse. Então, assim, ele levanta Eliaquim, tá? Outro filho de Josias, irmão daquele que foi preso, né? Mas de outra mãe. E ele levanta esse rei lá em Judá e muda o nome desse rei. A primeira atitude de Faraó Neco quando levanta esse rei é mudar seu nome, de Eliaquim para Joaquim. Isso já era uma demonstração muito clara de poder sobre Judá, né? Você mudar o nome de um rei, de uma nação, né? Para eles, o nome do rei eu mudo para o nome que eu quiser e ele aceita. Então é uma demonstração muito clara de domínio, né? É uma demonstração muito clara de submissão. E fora isso, o faraó Neco havia instituído um imposto altíssimo para Judá pagar para ele todo ano. Então a gente lembra o que foi que Joaquim fez. Joaquim não resistia ao Egito, Joaquim obedecia ao Egito. Por isso que ele foi instituído como rei pelo faraó Neco. Então o que Joaquim fez? Joaquim começou a aumentar a tributação ali no reino de Judá. Então ele começou a cobrar mais impostos e arrecadar o tributo que foi exigido pelo Egito, pelo faraó Neco, que era um tributo altíssimo. Nesse contexto, o povo começou a ficar triste, né? O povo ficou descontente com esse rei, que em vez de tentar se libertar do Egito, estava cedendo ao Egito e ainda estava pressionando o povo ali a dar mais dinheiro e tal, né? Então o povo ficou muito revoltado. Dentro desse contexto, a gente lembra que Deus, né, havia já falado que depois da morte de Josias começaria o castigo dele sobre esse povo, que Deus não havia esquecido dos pecados deste povo, né, desde a época ali de Manassés. Então, dentro desse contexto, as coisas estão difíceis lá em Judá. Então, há um problema ali em Judá, onde faz tempo que não chove mais, tá? Então, tá tendo um problema na agricultura. Essa época aqui, a sociedade vivia praticamente de agricultura, né? Então, a maior fonte de renda era a agricultura. E se não chove, é um grande problema para a agricultura, porque a terra depende de chuva para produzir, né? Então, não estava chovendo. E Deus deixou muito claro que não estava enviando a chuva porque esse povo era perverso, porque esse povo não se converteu verdadeiramente, porque esse povo ouviu a aliança da lei, mas não foi tocado por ela, né? Não houve uma conversão genuína. Então, diante disso, a gente lembra que Deus, então, não envia mais chuva, há uma seca grande ali naquele lugar, uma população que dependia da chuva por causa da agricultura, e então esse povo começa a ficar desesperado, porque há um problema ali econômico, porque há um imposto altíssimo cobrado por Faraó Neco, né? O que leva a uma desestabilização econômica ali de Judá. Então o povo está preocupado com o amanhã, entendeu? Então o povo começa a ficar preocupado, uma crise mundial. Nós estamos pagando mais impostos, né? Não chove, a agricultura não rende, não funciona. Então, diante desse colapso aí, diante desse aperto que eles se encontravam, tanto econômico, né, quanto na agricultura, em todos os pontos, né? O que eles começam a fazer, né? Era muito comum esse povo, né? Era muito comum lá no Oriente, no momento da crise, numa crise emocional, numa crise, né, econômica, era muito comum em uma crise eles se voltarem a outros deuses. Isso era muito comum. Então eles buscavam reforços de deuses, tá? E eles vão fazer isso, eles fizeram isso, tá? Então, diante dessa situação econômica que havia, eles começam a orar para Deus, é claro, eles continuam orando para o Deus de Israel, continuam sacrificando no templo de Deus, mas eles também vão buscar um reforço em Baal. Baal era considerado ali para os pagãos o deus da chuva, e eles precisavam de chuva, né? Baal era o deus da fertilidade, aquele que fazia a terra produzir. E então eles começam a procurar Baal para que eles tivessem, né, a sua terra fértil, para que eles tivessem chuva, tá bom? Então, dentro desse contexto, eles começam a buscar Baal e eles começam a ter, na verdade, não ter o seu coração endurecido, porque já era endurecido, né? Na verdade, eles começam
a praticar tudo aquilo que já estava enraizado neles, né? Então eles começam a se tornar injustos, eles começam a se tornar egoístas, né? Então eles deixam de ajudar o próximo, eles começam a oprimir as pessoas, eles começam a roubar o dinheiro do próximo, eles começam a mentir, né? Dar falso testemunho para que a pessoa morra, então ele pega o bem da pessoa, e é essa situação que eles se encontram, né? Onde eles começam a mentir, começa a ganância crescer, né? Eu não sei o meu dia de amanhã, a crise tá mal, então eu vou negar comida para quem precisa. Então vem alguém bater na minha porta pedindo comida, eu não vou dar não, porque eu vou guardar, pode ser minha comida de amanhã que eu tô dando hoje para ele, então eu não vou dar não. E é dentro desse contexto que eles se encontram, tá? Dentro desse contexto, a gente lembra que Deus chama Jeremias para ir pregar lá no templo. Dentro desse contexto, tá? Então, Jeremias foi chamado para pregar lá dentro do templo. A gente viu isso na aula passada, o capítulo 26 e o capítulo 7. Jeremias foi chamado para pregar lá dentro do templo sobre a hipocrisia desse povo. Sobre um povo que vai frequentemente ao templo, que oferta, dizima, né? Que oferece oblações ali, oferece libações para Deus, mas ao mesmo tempo são infiéis. Ao mesmo tempo é um povo desobediente, né? Então, a gente estudou na aula passada todo o sermão voltado a isso. Deus se queixando que esse povo era um povo infiel porque estava buscando a Baal, estava orando a ele, mas também estava buscando a Baal. Esse povo vinha lá oferecer as ofertas, né? A gente lembra que Deus até fala, peguem essas carnes que vocês têm dado aqui, esses bois, essas ovelhas, todos esses animais que vocês têm trazido aqui no meu altar, e comam vocês mesmos. Eu não quero. Vocês estão achando que vocês estão me fazendo um favor? Vocês estão achando que vocês estão fazendo algo bom aos meus olhos? Não estão. Eu não quero nada disso. Comam vocês esses animais. O que eu quero, o que eu sempre pedi foi obediência. Quando vocês saíram lá do Egito, eu não falei para os seus pais que eu queria animais no meu altar. A única coisa que eu falei quando eles saíram do Egito é: ouçam bem a minha lei e obedeçam-na. Foi isso que eu falei, né? Então a gente lembra que dentro desse contexto, Jeremias começou a falar sobre os profetas mentirosos que vêm tentar acalmar o povo. Jeremias começou, né, a falar que Jerusalém ia cair igual Siló caiu. A gente lembra que Jeremias começou a falar: vocês vão ser levados prisioneiros, vocês já não são mais o povo de Deus, Deus rejeitou vocês. E Jeremias pregando isso dentro do templo. A gente viu que a pregação de Jeremias foi bem dura, né? A pregação de Jeremias foi toda a nação. Ele é um antipatriota prisioneiro, essa é a vontade dele, ele torce contra nós, né? Ele não é um de nós, ele se voltou contra nós. E era assim que eles entendiam, que eles tinham que falar coisas boas. Em vez de vir e falar sentenças duras sobre o povo, eles deviam orar a Deus intercedendo pelo povo. Então, dentro desse contexto, a gente lembra que Jeremias fala para esse povo: Deus falou para eu não orar por vocês, Deus falou que não é mais para eu interceder por vocês, que já está definido, já está determinado, tá? A gente lembra que dentro desse contexto, o povo, quando Jeremias parou de pregar o sermão, o povo se reuniu e prendeu Jeremias. Então, os sacerdotes, os profetas e o povo que estava ali no templo prenderam Jeremias e eles queriam matar Jeremias, tá? E Jeremias vivendo essa loucura, né? No auge da idade dele, ele tinha uns 20 e poucos anos ali. Então, o povo querendo matar ele ali. E dentro desse contexto a gente lembra que o pessoal lá da corte, lá do palácio, viu essa agitação dentro do templo, e quando eles observaram essa agitação dentro do templo, eles desceram e foram lá ver no templo o que estava acontecendo. Então, querendo matar alguém, vão matar com as próprias mãos, vão linchar uma pessoa aqui, né? Então eles foram lá para ver o que estava acontecendo. Quando eles chegaram lá para ver o que estava acontecendo, os sacerdotes disseram: esse homem é digno de morte, porque ele falou contra essa cidade, ele falou contra essa nação. Ele disse que o templo de Deus vai ser igual ao Siló, então ele merece morrer, né? Então, dentro desse contexto, a gente lembra que se dividiram ali dentro do templo. Uns queriam matar Jeremias e outros não queriam matar Jeremias. E então, a gente lembra que Jeremias foi protegido pela casa de Safã, tá? Que eu até falei um pouquinho sobre a história da casa de Safã para vocês, que é muito importante essa família no livro de Jeremias. Então, eles protegeram Jeremias e Jeremias não foi morto. Então, agora, no capítulo 14 e no capítulo 15, em qual contexto Jeremias se encontra, tá? No capítulo 14 e no capítulo 15, a gente vai ver que Jeremias vai começar a conversar com Deus.
E é um diálogo extraordinário que tem no capítulo 14 e 15. Deus fala, Jeremias responde, Jeremias faz uma pergunta, Deus responde, Deus faz uma pergunta, Jeremias responde, Jeremias faz outra pergunta. Gente, é um diálogo extraordinário que há entre Deus e Jeremias, tá bom? Então a gente vai observar isso hoje. Parece um pouquinho com o diálogo ali de Jó, quando Deus chega ali, né? Mas há mais submissão, né? Lá na questão de Jó havia um confronto. Aqui não, há uma submissão aí por parte do profeta, mas é um diálogo muito lindo, né? Onde o profeta quer entender o porquê. Mas por que, Deus, que o Senhor vai permitir que o seu povo, que o Senhor tanto amou, sofra desse jeito, tá? Então é um diálogo muito lindo entre Deus e Jeremias. Para a gente entender esse diálogo, a gente tem que considerar o que Jeremias viveu, tá? Então, Jeremias quase foi morto. Jeremias, ele viveu uma rejeição ao extremo ali. Era o povo de Judá rejeitando ele, era os sacerdotes rejeitando ele e eram os profetas rejeitando ele. A gente lembra que Deus havia até falado para Jeremias, Jeremias, os da sua própria casa te odeiam, você não pode confiar neles. Nem nos da sua própria casa. Então, Jeremias estava totalmente sozinho, tá, gente? Para a gente entender esse diálogo agora do capítulo 14 e do capítulo 15, a gente tem que compreender que Jeremias estava sozinho. Ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém com quem contar, ele não tinha família para contar, ele não tinha ninguém. É esse contexto onde ele se encontra aqui em Jeremias 14. Além disso, ele está traumatizado. Ele quase foi morto. Então, esse homem está traumatizado porque ele foi preso, ele esteve à beira da morte. Então, é um homem totalmente traumatizado. E dentro desse contexto de traumas e no contexto de solidão, é que ele fala com Deus. E Deus o responde. É lindo esse capítulo 14 e capítulo 15, esse diálogo entre Deus e Jeremias, tá bom? Então agora eu vou orar, agora que a gente já entendeu o contexto aí, eu vou orar e a gente começa a leitura aí do capítulo 14, tá bom? Amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. Amém. Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus, porque nós pecamos, Pai, nós pecamos, ainda que em pensamento, Senhor, ainda que involuntariamente, Pai, nós pecamos em nossos corações, quando desejamos algo que não deveríamos ter desejado. Nós pecamos em nosso pensamento por ter pensado algo que não deveríamos ter pensado, Senhor. Nós pecamos com a nossa boca, que não é digna de Ti, Pai, porque nós pecamos com ela, Senhor. Então, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Desvia de nós a Tua ira, não se atente aos nossos pecados, Senhor. Que a Tua benignidade seja para conosco, que a Tua misericórdia e a Tua graça sejam a favor de nós, Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos livre de todo mal, Pai, que o Senhor nos proteja nessa caminhada, que o Senhor, meu Deus, nos dê discernimento, Pai, que venhamos a compreender a Tua palavra e a Tua voz, que venhamos, meu Deus, a ter o conhecimento pleno da Tua verdade, Pai, amém. Nos ensina através da Tua palavra, nos molda através dela, Pai, porque nós não queremos nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas queremos andar, meu Deus, segundo a Tua palavra. Então nos ajuda a compreendê-la, Pai, em nome de Jesus, porque estamos aqui para buscar a Ti, para conhecer mais de Ti. Queremos ter intimidade contigo, Pai, queremos ter a nossa fé aumentada, porque a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir certamente a Tua palavra. Então nos ensina a ouvir de forma certa, meu Deus, a Tua palavra. Nos ensina a lê-la corretamente, nos ensina a compreender verdadeiramente o que ela diz, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aqui em Jeremias 14, a gente tá bom? Mais ou menos lá, vou chutar, no ano 608 a.C., tá bom? Uma coisa que é importante a gente considerar. Aqui a gente vai começar a estudar agora, né? Jeremias, alguns capítulos, depois a gente vai estudar o profeta Joel, depois a gente vai estudar ali Abacuque, e esses personagens, né, esses profetas, Jeremias, esse período que a gente está estudando, Joel, Abacuque, eles se passam antes da Babilônia, tá? Antes de Judá se tornar vassalo da Babilônia. Mas a Babilônia já estava forte, tá? Judá ainda não era da Babilônia, mas a Babilônia já estava forte. Como eu disse, em 612 a.C., a Babilônia já havia conquistado Nínive.
E de 612 em diante, a Babilônia trava uma luta muito grande ali, uma guerra muito grande contra a Assíria, buscando derrubar a Síria, porque se ela derruba a Síria, ela toma o poder de todas as nações que estão subjugadas à Síria, tá bom? Então, e essa luta fica por um bom tempo. E no ano 605 a.C., a Síria cai, tá? Então, no ano 605 a.C. é quando a Babilônia vence definitivamente a Assíria. Então, tudo que era do domínio ali da Assíria passa a ser do domínio da Babilônia, tá? No ano 605 a.C. Só que nessa guerra onde a Babilônia vence a Assíria, quem é que estava lá intrometido junto? O Egito, tá? Então, em 605 a.C., há uma guerra entre a Babilônia e a Assíria, onde o Egito vai lá se intrometer para ajudar a Assíria e o Egito também cai. Então a Babilônia vence a Assíria e a Babilônia vence o Egito. Então tudo que era da Assíria passa a ser da Babilônia e tudo que era do Egito passa a ser da Babilônia. E assim Judá passa a ser da Babilônia, tá bom? Então Judá passa a ser da Babilônia porque Egito caiu, né? Então como Judá era vassalo do Egito, Judá passa para Babilônia. Mas isso só acontece em 605 a.C., tá bom? Então, agora a gente está em 608 a.C. Esses eventos todos que a gente está estudando agora não se passam depois que a Babilônia conquistou o Egito, depois que a Babilônia derrotou ali a Síria e o Egito. Se passam antes, tá? Então, o contexto, o fundo do contexto aqui, o fundo aqui do Jeremias 14, Jeremias 15, etc., Joel, Abacuque, o Egito, tá? Então, Judá é vassalo do Egito, né? Então, Judá serve ao Egito, tá? É dentro desse contexto que tá aqui. Então, agora a gente está estudando entre os anos 609 a.C. até o ano 606 a.C. ali, que é antes da Babilônia, né, dominar o Egito, tá bom? E agora no versículo 1, né, há uma grande seca lá, lembra que eu falei que Deus se irrita com esse povo, então não chove mais. E há uma grande seca e a terra já não produz como deveria produzir, tá? Aí dentro desse contexto dessa grande seca, Deus vem falar com Jeremias. Aí Deus então fala assim no versículo 2 para Jeremias: ó Jeremias, Judá está de luto e suas cidades estão ressequidas. Elas se inclinam para a terra, o grito de Jerusalém se levanta, né? Então a terra está seca porque não há chuva. Então ela está tão seca que racha, né? Muita sequidão ali, por causa da chuva que não vem. Então no versículo 3, Deus continua falando para Jeremias: ó, Jeremias, os nobres estão enviando lá os seus empregados para ir lá nos poços. Estão indo lá procurar água, mas voltam tudo com os seus baldes vazios. Ninguém consegue achar água. Volta tudo com as vasilhas vazias. E eles ficam envergonhados, eles ficam humilhados e cobrem a cabeça deles de vergonha porque não há mais água nesse país. Por causa do solo ressequido, Jeremias, pois não há chuva na terra, os camponeses estão envergonhados e cobrem a cabeça. Aqueles que vivem da agricultura, eles dependem da terra. E como a terra está seca, a terra já não produz mais nada, porque a terra até está rachada, então eles estão envergonhados, porque eles não conseguem mais produzir, eles dependem da produção do campo. Então no versículo 5, Deus fala uma mensagem aqui que a gente já vai entender. Deus fala assim: sim, Jeremias, até mesmo a gazela no campo dá à luz e abandona a cria, porque não há erva. Gente, a gazela, ela é um animal conhecido pelo instinto de maternidade dela. Então, ela não é um animal que abandonaria o seu filhote. Não é comum uma gazela fazer isso. A gazela é conhecida por seu cuidado, ela é muito cuidadosa, é muito atenciosa, tá? E um filhote de uma gazela é muito sensível. E ele não sobrevive sem leite materno. Sem o leite da gazela, o filhote da gazela morre facilmente. E é isso que Deus está querendo mostrar aqui. Deus está querendo mostrar a gravidade do que está acontecendo em Judá. A seca de Judá é tão grande, mas tão grande, que até a gazela se deu conta já disso. E o povo não.
o povo não se converte. Mas até a gazela, um animal, teve consciência disso. Então a gazela teve seu filhote e ela decidiu abandonar o seu filhote para ela não vê-lo morrer. Porque ela sabe que se ela continuasse com o filhote dela, ela o veria morrer. E para não vê-lo morrer, ela o abandona, ela o deixa à própria sorte, né? Então, de qualquer forma, ele morreria, porque ela não conseguiria produzir o leite materno devido à escassez que há ali. Não há mais capim, não há mais erva, não há mais nada em Judá, tá? E é isso que Deus está falando aqui. Até a gazela está percebendo o negócio, até os animais estão tendo consciência e o povo não. Então, no versículo 6, Deus usa um outro animal para falar sobre a gravidade do que está acontecendo em Judá ali. Deus fala: os jumentos selvagens ficam parados no alto dos morros e com falta de ar respiram como chacais. Seus olhos se obscurecem porque não há capim. O que são os chacais? Chacais são animais que viviam no deserto. Então, são animais acostumados, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente está aqui, a gente vê, assim, passa no noticiário, né? A umidade do ar está baixa, né? Então, quando a umidade do ar fica baixa, fica muito difícil de respirar, principalmente quem tem algum problema respiratório, né? Então, fica muito difícil, porque o ar não está úmido, não há água no ar, não há uma atmosfera ali, né? De água, então fica muito seco. Então quem tem principalmente problema de ar fica meio, né, com dificuldade para respirar, tá? E os chacais viviam dentro dessa condição, eles viviam no deserto, então eles viviam num ambiente, né, onde não há um ar úmido, há um ar seco. E dentro de um ar seco há dificuldade de respirar. E os chacais respiram sempre ofegantes. Os chacais respiram num desespero, como se fossem sempre morrer, porque eles precisam buscar ar porque não há umidade. Então, dentro daquela sequidão toda que eles tentam respirar. Os jumentos, eles são os animais, jumentos selvagens, eles são animais de alta resistência. Eles são animais que eles têm um grande poder de sobrevivência, né? Eles são animais selvagens que eles se viram com tudo. Eles sabem se virar bem e se manter vivo, tá? E é isso que Deus está dizendo aqui. Até os jumentos selvagens, que são os animais que sabem se virar com tudo, que sabem se dar bem. Porém, eles são animais que dependem mais de um ambiente úmido. Eles não são animais igual aos chacais, eles são animais que dependem de água. Então, até eles estão indo para os morros altos, buscando ar. Então, até os animais reconheceram que o negócio não tá bom, mudaram o curso deles, estão indo para as montanhas para ver se eles conseguem encontrar um ar melhor, um ar mais respirável, porque o negócio está difícil. E dentro desse contexto, eu falo que eles começam a respirar como chacais. Então, os jumentos selvagens agora respiram com dificuldade, como os chacais respiram, né? Daquela forma ofegante, né? Como se fosse o fim da vida, sabe? Eles estão ali num extremo ali, respirando daquela forma, tá? E é isso que Deus está falando. Até eles entenderam e foram buscar, foram tentar achar algum meio para sobreviver. Mas Israel não. Então, diante do que Jeremias ouve Deus falar, Jeremias entendeu o recado, né? Que os animais estão entendendo o que está acontecendo. Os animais têm buscado uma solução. Os animais têm buscado algo, né, para reverter essa situação. E o povo não. Dentro desse contexto, Jeremias entendeu o recado de Deus. Então, Jeremias começa a orar pelo povo. Tá? Então agora no versículo 7, Jeremias fala. Então Jeremias fala para Deus orando pelo povo. Então Jeremias diz para Deus: se nossas faltas testemunham contra nós, age Deus, por causa do teu nome. Porque nossas rebeliões foram inúmeras, nós pecamos contra ti. Gente, Jeremias, agora ele vai começar uma oração do nível Moisés. É esse nível de oração de Jeremias. Jeremias, ele já não fala mais para Deus agir por amor ao povo. Jeremias não fala mais para Deus agir porque o povo merece, porque... Não, Jeremias fala: Deus, age por amor ao Senhor mesmo. Age por amor ao seu próprio nome. Esse povo não merece, eu sei, mas age por você, por quem tu és, pelo teu nome, pela aliança que o Senhor um dia fez, entendeu? E esse tipo de oração é a oração de Moisés, porque Moisés que fazia esse tipo de oração, né? Onde ele não clamava mais a Deus pelo povo, mas sim
pelos atributos de Deus, né? Na oração de Moisés, para que Deus perdoasse aquele povo, Moisés recorria aos atributos de Deus, né? Então, Senhor, por quem tu és, não por quem o povo é, mas por quem tu és, Deus, pelo que o Senhor um dia falou que ia fazer, pelo que o Senhor um dia prometeu, Senhor, se lembra da aliança, se lembra do amor que fez com que o Senhor tirasse esse povo do Egito, né? Então, ele se volta a Deus e não mais ao povo, porque ele reconhece que o povo não tem mais jeito, e Deus já havia falado isso, esse povo não tem mais jeito. Então, Jeremias começa essa pregação, essa oração para Deus, esse clamor a Deus, no nível Moisés, tá? E a gente vai ver que Deus vai chegar depois irônico mais pra frente. Mas ele chega nesse nível, Jeremias. Jeremias fala, Deus, eu sei que a gente pecou muito, e Jeremias se coloca no meio do povo, tá? Jeremias não se põe como um santo que ora pelo povo, ele se põe também como um pecador, isso é muito importante. Ele fala assim, se nossas faltas testemunham contra nós, né? Deus, se os nossos pecados testemunham, são provas contra nós mesmos, age, Deus, por causa do teu nome. Não age mais por nós, porque nós somos só pecadores. Nós não merecemos que o Senhor haja. Mas age por causa do teu nome. Haja por quem tu és. Haja por honra ao teu nome, Deus. Porque as nossas rebeliões foram inúmeras e nós pecamos contra ti. Realmente, nós não merecemos. Então no versículo 8, Jeremias continua falando para Deus. Esperança de Israel, Deus, seu Salvador no tempo da desgraça. Porque és como um estrangeiro na terra, como um viajante que passa uma noite. Então Jeremias começa a falar para Deus, Senhor, o Senhor é a nossa esperança, Deus. O Senhor é o nosso Salvador no tempo da nossa desgraça. Mas por que é que o Senhor está agindo como um estrangeiro na nossa terra? Por que o Senhor tem agido como um viajante de um dia aqui no meio de nós? Um viajante de um dia, ele passava em uma nação, passava em uma sociedade e ele não se intrometia nos assuntos daquela nação, porque ele estava ali de passagem. Ele só ia passar um dia e ir embora. Então podia estar acontecendo o que fosse ali. Ele não ia se intrometer. Não tem a ver com ele, não tem nada a ver com aquilo. E é isso que Jeremias está falando, que Deus estava se portando dessa forma, que Deus não estava nem aí, que Deus não queria saber daquilo, que Deus estava agindo como um viajante de uma noite que não quer se intrometer no que está acontecendo. Então Jeremias fala no versículo 9, porque és como um homem consternado, como um guerreiro que não pode salvar. Mas tu estás em nosso meio, Deus, e teu nome é invocado sobre nós. Não nos abandones, né? Aqui Jeremias fala, Senhor, por que o Senhor está como um homem que foi apanhado de surpresa e não reage? Por que o Senhor não reage? Como um homem que é apanhado de surpresa. Porque o Senhor está agindo como um guerreiro que não tem força para salvar. O Senhor é o Deus dos exércitos. O Senhor pode nos salvar. Ele não está dizendo que Deus não pode. Ele está falando porque Deus está agindo como se não pudesse, se Deus pode. É isso que ele está falando. Deus, porque o Senhor está agindo como um homem pego de surpresa que não reage. Né? Foi pego tão de surpresa que ele não tem reação. Por que o Senhor está agindo assim? Deus, porque o Senhor está reagindo como um guerreiro que não tem poder para salvar. Porque o Senhor tem. Então aqui Jeremias fala, mas eu sei, Deus, que o Senhor ainda está no nosso meio. Eu sei que o Senhor ainda está aqui no meio de nós. E nós somos chamados pelo teu nome, Deus. As outras nações nos conhecem pelo teu nome. Em nós há o teu nome. As pessoas nos identificam pelo teu nome, Deus. Então o Senhor está, né? Jeremias. Esse povo aí gosta de ficar correndo. É como aquela pessoa que busca todos os amores, né? Eles fazem qualquer coisa, correm para todo canto, para todo lado, para onde convir. Eles não poupam os pés deles. Eles vão para qualquer lugar, para onde convir eles vão. Mas eu, Deus, já não tenho mais prazer neles. Agora eu vou me lembrar da falta deles. Eu vou me lembrar do pecado deles. E eu vou castigá-los. Então Deus continua dizendo para Jeremias. Provavelmente quando Deus falou isso, Jeremias deve ter começado a intervir, né? Deve ter começado a interceder ali, falar alguma coisa para Deus ter mais calma com o povo. Então Deus disse, Jeremias, não ore por esse povo. Não interceda por esse povo. Não interceda pela felicidade desse povo. Aí no versículo 12 Deus diz, se eles jejuarem, Jeremias,
eu não vou escutar a oração deles. Se eles oferecerem holocaustos para mim, eu não vou ouvir a oração deles. Se eles vierem com oblações, o que são oblações? São ofertas de cereais, de produtos da terra, da natureza, tá? Se eles vierem com oblações para mim, por exemplo, bolo, né, essas coisas. Se eles vierem com oblações para mim, eu não vou ouvir a oração deles, Jeremias. Eu não tenho mais complacência com eles, eu não tenho mais compaixão, eu não quero mais saber deles. Porque pela espada, agora eu decidi que pela espada, pela fome e pela peste, eu vou exterminar eles. Então Jeremias, diante disso, fala: ai, Deus, eis que os profetas lhes dizem: vós não vereis a espada, e a fome não vos atingirá, mas eu vos darei neste lugar uma paz verdadeira. O que Jeremias está querendo falar aqui agora? Jeremias está querendo tirar a culpa do povo e pôr no profeta, né? Nesses profetas falsos. Jeremias está dizendo: mas Senhor, esse povo está sendo mal guiado. Esse povo está agindo assim porque está sendo orientado mal. Os profetas têm dito, ficam dizendo por aí que nada vai acontecer. Os profetas ficam dizendo que não vai ter guerra. Os profetas ficam dizendo que ninguém vai morrer, que a gente vai ter paz, que não vai haver fome. E eles estão acreditando, mas assim, eles, coitados, eles estão acreditando porque eles estão sendo enganados. A culpa não é deles. É nesse sentido que Jeremias está apelando agora, tá? No sentido de que Deus coloque a culpa sobre os profetas que estão mentindo e não sobre o povo. Então Deus responde no versículo 14. É mentira o que os profetas profetizaram em meu nome, Jeremias. Eu não enviei nenhum deles. Eu não ordenei nada disso. Eu não falei nada com eles. A visão deles é mentirosa. A adivinhação deles é vã. É fantasia do coração deles. E é isso que eles ficam profetizando. Versículo 15. Por isso, assim diz Deus, né? Assim eu digo, contra os profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha enviado, né? E que afirmam que não haverá nessa terra espada, nem fome, nem fome pela espada e pela fome perecerão esses profetas, né? Então, todo esse diálogo que Deus está tendo com Jeremias, Jeremias está tendo com Deus, Jeremias depois expõe, né? Jeremias depois vai falar para o povo esse diálogo, tá? Então, por isso que a linguagem é assim, como se fosse em terceira pessoa, né? Vem vindo de fora, porque esse diálogo foi exposto ao povo. Mas é Deus aqui falando com Jeremias. Então, aqui Deus fala no versículo 15 para Jeremias, né? Fala, ó, com relação a esses profetas aí que ficam profetizando em meu nome, coisa que eu não mandei profetizar, eu digo, eles ficam falando que ninguém vai morrer pela espada e nem pela fome, pois eu digo que eles próprios vão morrer pela espada e pela fome. Aí no versículo 16, ele diz: e quanto ao povo ao qual eles profetizaram, será lançado nas ruas de Jerusalém, vítima da fome e da espada. Não haverá ninguém para enterrá-los, nem a eles e nem às suas mulheres, nem aos seus filhos, nem às suas filhas. Derramarei sobre eles as suas perversidades, né? Então aqui Deus está dizendo: e quantas pessoas que acreditam neles, elas também vão morrer pela fome e pela espada. E até a descendência dela, os filhos, as mulheres, as filhas, todo mundo vai morrer pela espada e pela fome. Eu vou jogar todo mundo na rua, né? Não haverá ninguém para enterrá-los, ninguém que cobre um enterro digno para eles. Vai todo mundo morrer. Então no versículo 17, Deus fala, e é o seguinte, Jeremias, vai lá e fala para esse povo o seguinte, diz para eles isso: que os meus olhos derramem lágrimas noite e dia, e não se tranquilizem porque a virgem, filha do meu povo, foi ferida, com um ferimento grave, com uma ferida incurável. Quem vai falar isso é Jeremias, né? Então, no sentido de Jeremias está lamentando. Então, Deus fala, se você quer falar alguma coisa para esse povo, eu tenho uma mensagem para você dar para esse povo. Você vai dizer para esse povo que você vai derramar muitas lágrimas por causa deles. Você vai chorar de noite e de dia, e você não vai ficar tranquilo, porque Jerusalém foi levada, Jerusalém foi ferida, Jerusalém foi ferida com uma ferida incurável, e você vai lamentar muito por isso. Então, você quer falar alguma coisa para eles? É isso que você vai falar, Jeremias. Aí no versículo 18 continua: se saio para o campo, eis o ferido pela espada. Se entro na cidade, eis as vítimas de fome. Pois até o profeta e o sacerdote atravessam a terra e não compreendem. Então, Deus falou que Jeremias podia continuar falando isso, né? Que
Jeremias ia falar para o povo, né, que ia chorar pelo povo de dia e de noite, porque Jerusalém foi destruída, né, há uma ferida incurável naquela cidade, nada pode, não há remédio para aquele povo, né, e se Jeremias sai para o campo, lá ele encontra gente morta pela espada. Se ele anda pela cidade, ele encontra gente que morreu pela fome, e isso vai acontecer, essa cena vai acontecer, né. Porque Jeremias, né, depois do cativeiro, Jeremias vai continuar lá, tá, no reino de Judá, a gente vai ver. Então aqui diz, pois até o profeta e o sacerdote atravessam a terra e não compreendem, né? Os profetas e os sacerdotes não estão entendendo o que está acontecendo, e isso é lamentável. Isso é muito triste, porque os profetas e os sacerdotes não entendem o que Deus está fazendo, que tudo isso é obra de Deus e que Deus já tinha falado que ia fazer. Aí nesse instante, Jeremias vai e fala de novo com Deus depois de ouvir isso. Jeremias vai e fala assim para Deus: Deus, o Senhor rejeitou mesmo Judá. Por acaso o Senhor se desgostou de Jerusalém? O Senhor não quer mais Sião como seu templo? Por que foi que o Senhor nos feriu de tal modo? De tal modo que hoje nem cura há mais para nós. Por que o Senhor fez isso? Ai, a gente esperava ter paz, Deus. Mas não veio nada de bom pra gente, só nos veio guerra. A gente esperava o tempo de cura, a gente esperava ser curado, mas pelo contrário, cada vez mais temos mais terror, somos mais aterrorizados, mais apavorados. Ó Deus, no versículo 20, Jeremias continua falando. Ó Deus, nós reconhecemos, Senhor, a nossa maldade. Nós reconhecemos até a maldade dos nossos pais. Não só os nossos pecados, mas nós reconhecemos também que os nossos pais pecaram. Jeremias orando pelo povo, em nome do povo. Nós reconhecemos que nós pecamos contra ti, Deus. Então, Senhor, não nos despreze. Mais uma vez, ele ora no estilo Moisés. Então, ele fala assim: não nos desprezes por causa do teu nome. Senhor, lembra que ele tinha falado, apelado a isso lá em cima? Ele falou: Senhor, nós somos conhecidos pelo teu nome. Se nós cairmos, o que vai ser do teu nome? Já que todo mundo conhece a gente como um povo do Senhor. Se o teu nome está em nós, se nós somos considerados como o seu povo e não há nenhum outro, somos só nós. O seu nome só é levantado através de nós, Deus. O que vai ser do teu nome se nós formos destruídos? É nesse sentido, a mesma coisa que Moisés falou. Ele está falando, é a mesma coisa. Ele fala. Então, Deus, por amor ao teu próprio nome, mantém a gente vivo, para que o seu nome continue vivo. Porque se a gente morrer, o que vai ser do teu nome, se só sobre nós o teu nome é levantado? Então, aqui, ele continua: não desonres o trono de tua glória. Não desonre o lugar onde o Senhor é conhecido. Não há um outro lugar onde o Senhor seja conhecido. Todos o conhecem através de nós. Se a gente morrer, ninguém mais vai conhecer o Senhor. Não faça isso. Então aqui diz: lembra-te, não rompas a aliança que um dia fez conosco. Você vê que Jeremias apela claramente a Deus no estilo Moisés, né? E ele fala: Senhor, se lembra da aliança que um dia o Senhor fez conosco e cumpra. Se lembra dela. Aí no versículo 22, Jeremias diz, né, finaliza a oração dele dizendo: há entre os ídolos das nações quem faça chover como o Senhor? Não. Só o Senhor faz chover, Deus. Nós reconhecemos isso. O problema é que Jeremias reconhece isso. O povo não. O povo estava adorando a Baal, né? Mas Jeremias ora no sentido de orar pelo povo, né? Como se estivesse representando o povo. Mas a questão é que Jeremias tem a consciência. O povo não. O povo estava orando como se Baal fosse quem enviasse a chuva. E Jeremias, então, agora confessa que ele sabe que só Deus envia a chuva. Mas a questão é que é o povo que tinha que se converter, não é Jeremias, é o povo, né? Então aqui Jeremias fala: ou é o céu que nos dá os aguaceiros, ou por acaso a água cai do nada. Eu sei que é o Senhor que faz a chuva vir, Deus. Eu sei que o que a gente precisa vem de ti, para melhorar essa grande seca aí que está tendo, para sairmos dessa grande seca. Então aqui Jeremias fala: por acaso o Senhor não é Deus? Ah, Deus, em ti nós esperamos, porque só o Senhor pode nos mandar chuva. Ah, então agora no capítulo 15, Deus responde. Deus responde nervoso. Deus fala assim para Jeremias no capítulo 15. Ah, Jeremias, ainda que Moisés ou Samuel
estivessem diante de mim, eu não teria piedade desse povo. Tira eles logo da minha presença, Jeremias. Que eles saiam. Eu quero que eles vão embora. Eu não quero mais esse povo. Eu não quero esse povo na minha presença. Eu não quero que esse povo me chame. Eu não quero que esse povo comigo. Deus está indignado, né? Então, no versículo 2, Deus fala: e se eles vierem te perguntar, Jeremias, o que vai ser de nós, Jeremias? Para onde nós iremos, Jeremias? Você vai responder o seguinte para eles, Jeremias: aquele que foi reservado à morte, que vá para a morte. Aquele que foi reservado para a espada, que vá para a espada. Aquele que foi reservado para a fome, que vá para a fome. E aquele que foi reservado para o cativeiro, que vá ser levado cativo. E assim vai ser o fim de vocês. Porque eu já determinei que uns vão morrer pela morte, uns pela espada, uns pela fome e uns vão para o cativeiro. E acabou, Jeremias. Aí então no versículo 3, Deus diz para Jeremias: eu vou visitar eles com 4 coisas, Jeremias. Eu vou visitar eles com a espada para matar. Eu vou visitar eles com os cães para dilacerar os corpos que foram deixados, porque nem enterrar eu não quero que esse povo seja enterrado na minha terra. Eu vou mandar as aves para devorarem esse povo, porque eu não quero que sejam enterrados na minha terra. Eu vou mandar animais selvagens para devorar e destruir o resto do corpo deles que ficou ali em pé. Então, no versículo 4, Deus diz: eu os colocarei como objeto de horror para todas as nações, por causa do que vocês fizeram desde a época de Manassés, o filho de Ezequias, o rei de Judá. Tudo que ele fez em Jerusalém eu não esqueci. Então, no versículo 5, Deus continua dizendo: quem terá misericórdia de ti, Jerusalém? Eu não tenho e ninguém mais tem. Quem vai mostrar compaixão por você, Jerusalém? Nem eu e nem ninguém. Ninguém se compadece de você. Quem é que você acha que vai voltar e perguntar como que você tá, o que aconteceu, se você precisa de alguma coisa? Ninguém. Então, no versículo 6, Deus diz: você me rejeitou. Você virou as costas para mim. Então, sim, agora eu estou estendendo a minha mão para te destruir. Eu estou cansado de ter piedade de vocês. Gente, a gente não imagina Deus falando desse jeito, né? É Deus falando isso. É Deus nesse nível, né? Por isso que eu falo, eu acho que esse diálogo entre Jeremias e Deus devia ser trazido para ser lido num culto numa igreja, porque hoje em dia é pregado sobre um Deus, né, que é sempre misericórdia, amor, piedade, né? Mas não, há um momento que a Bíblia diz também que Deus se cansa. Deus nos entrega o nosso próprio coração, a nossa própria maldade. E a Bíblia diz isso, né? Que a gente tem que ter cuidado, porque Deus diz isso: eu endureço o coração de quem eu quero endurecer e eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E essa é a questão. Às vezes a gente pratica tanta maldade, que Deus não quer mais nos ter misericórdia de nós. Deus não nos quer mais. Deus nos entrega o nosso próprio coração, a nossa própria vontade. E aí a gente está perdido, né? E é isso que a gente vê aqui, né? Porque existem muitas pessoas que fundamentam nisso, né? Ah, eu vou pecar aqui um pouquinho, depois é só eu orar, pedir perdão, Deus me perdoa. Não. E se Deus chegou nesse nível, que ele tá cansado demais para ter piedade, né? A gente fica pensando, né, que Deus é bobo. Ah, não, Deus tá falando que vai tardar a voltar porque ele quer salvar o maior número de gente, né? O maior número de pessoas, né? Mas também a Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e Deus endurece o coração de quem ele quer endurecer. Então, se Deus não quiser amolecer seu coração vai continuar duro e você vai morrer sem salvação. E é isso que a Bíblia diz, que a gente tem que ter esse cuidado, porque senão as pessoas vão pecar pensando: ah, depois eu me arrependo, tá tudo certo. Existem pessoas que vivem uma vida inteira de pecado e pensam: ah, no meu último instante antes de morrer eu me arrependo. Mas não é assim que funciona, né? Primeiro, e se seu arrependimento não for verdadeiro? Porque nós podemos ser entregues ao nosso próprio coração, né? Então vai chegar um momento onde eu já não vou ter mais um arrependimento verdadeiro. Se eu me arrepender verdadeiramente, genuinamente, Deus vai me perdoar.
Porque Deus promete isso. Se houver um arrependimento verdadeiro e genuíno, Ele me perdoa. Mas a questão é, se Ele me entregou o meu próprio coração e me deixou endurecê-lo, como Ele diz, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E eu endureço o coração de quem eu quero endurecer. Então, se Ele me deixar com o coração endurecido, ainda que no meu último instante eu falo, Deus, me perdoa, no meu coração eu não vou ter desejando, não vou estar realmente arrependida. Né? Vai ser estilo choro de Esaú. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz, né? Lá no Novo Testamento, é dito que para Esaú tinha uma bênção. Jacó abençoou 12 filhos. Como que... Ai, gente, esqueci o nome do... Isaac. Como que Isaac não ia poder abençoar 2? Como que não tinha bênção para 2? Se Jacó tinha bênção para 12? É claro que tinha uma bênção para Esaú. É lógico que tinha. Mas lá no Novo Testamento a Bíblia diz que ele não teve bênção porque o arrependimento dele não foi verdadeiro. Ele chorou. Ele se humilhou. Mas a intenção do coração dele não era pura. Não era genuína. Por isso que não lhe coube uma bênção. E essa é a questão. E se no grande dia eu até chorar, eu até, né, me humilhar, mas o meu sentimento, né, o meu coração não estiver sendo genuíno, há um interesse por debaixo daquilo que Deus não aprova, né? E é isso que acontece. E aqui Deus diz, né, eu estou cansado de ter piedade desse povo. Versículo 7, Deus continua falando. Em toda mente eu matei os filhos, eles não voltaram para mim. E ainda assim, eles não pararam de andar nos maus caminhos deles. Eu não sei mais o que eu preciso fazer. É nesse nível, né, que Deus está. Não sei mais o que eu preciso fazer. Eu já fiz tanto e não sei mais. Já bati, já destruí esse povo, já os tratei com violência. Eu não sei mais. Eu desisto. Deixa esse povo ir embora. Talvez indo embora eles lembrem de mim. Talvez indo embora eles se voltem a mim, mas não dá mais. Então no versículo 8 Deus diz, suas viúvas tornaram-se mais numerosas que a areia do mar. Eu trouxe sobre a mãe do jovem guerreiro o destruidor em pleno meio-dia. Eu fiz cair sobre ela de repente medo e terror. Eu não sei mais o que vocês precisam para acordar. Eu não sei mais o que esse povo precisa. Eu tornei as mulheres dessa nação viúvas, os homens morrendo, os filhos morrendo. Não sei mais o que vocês precisam para acordar. Aí no versículo 9 Deus diz, aquela que teve 7 filhos, agora está triste. Porque seus filhos morreram, ela está envergonhada, está consternada. E se sobrar algum filho, eu digo que eu vou matar também. Porque eu estou indignado com vocês. Nossa, gente, olha a ira de Deus, né? Então, agora no versículo 10, Jeremias vem falar. Diante disso, Jeremias fala, ai de mim, minha mãe, porque tu me geraste, o homem de disputa e homem de discórdia para toda a terra. Não emprestei e nem me emprestaram, mas todos me amaldiçoam. Agora Jeremias não fala mais pelo povo. Agora Jeremias começou a orar por si mesmo. Jeremias vai pedir misericórdia por ele mesmo, porque ele já viu que pelo povo não dá mais, não tem mais jeito. Deus já falou que é para deixar esse povo, né? Então ele não vai mais orar pelo povo, ele vai orar por si. Ele fala, ai de mim, minha mãe, por que é que você me gerou? Por que foi que eu nasci? Ah, eu nasci só para sofrer. Eu nasci para ser chamado a pregar para as pessoas me odiarem. A pregação, o que eu prego, o que eu falo, só faz com que as pessoas me odeiem. Deus, eu nunca fiz mal para ninguém, né? Ele usa aqui, não emprestei nem me emprestaram, né? Geralmente, emprestar dinheiro ou tomar emprestado era causa do diabo. E é isso que ele está dizendo, ele falou assim, caramba, no 11, Jeremias fala, na verdade, Deus, eu não te servi do melhor modo possível. Eu não me aproximei de ti no tempo da desgraça e no tempo da tribulação, Deus. Eu não fui fiel, Senhor. Eu não cumpri o meu chamado da melhor forma possível, Senhor. Eu não tenho feito tudo que o Senhor tem me mandado fazer, Deus. Aí no versículo 12, Jeremias fala algo muito bonito. Jeremias diz assim,
Pode o ferro romper o ferro do norte e o bronze, Deus? Ele está dizendo, Senhor, quem sou eu para mudar o que o Senhor já decidiu? Eu sou o ferro e o Senhor é o bronze. Quem é o ferro para romper o bronze? Se o Senhor já decidiu fazer isso, quem sou eu para fazer o Senhor mudar de ideia? É isso que Jeremias está falando. Aí então, no versículo 13, Deus fala. Aí Deus diz assim para Jeremias. Mas não é para Jeremias, tá, gente? Deus está falando para Jerusalém, tá? Não é que Deus está falando que Jeremias é que vai acontecer isso, não. É com Jerusalém. Aí Deus fala no versículo 13 para Jeremias. Tua riqueza e teus tesouros eu entregarei à pilhagem, gratuitamente, por causa de todos os teus pecados, em todo o território de Judá. Eu vou te fazer servir aos teus inimigos em uma terra que vocês não conhecem, porque a minha cólera se acendeu de um jeito que é como um fogo que vai queimar todos vocês. Uau, Deus fala isso para Jeremias, né? Que a riqueza de Judá vai ser levada como uma pilhagem. Tudo que tiver em Judá vai ser levado. Tudo, aí está falando, tudo, não vai sobrar nada. E vai ser levado gratuitamente. Não é que vai ser comprado, vai ser alguns. Não, vai ser levado de graça, sem eles ganharem nada em troca. Por causa dos pecados de Judá. Judá vai ser levado e tudo que há em Judá vai ser levado. Por causa dos pecados de Judá. Por causa de todos os pecados que eles cometeram em todo o território de Judá. E agora eles vão ter que trabalhar para o inimigo deles. E é o que vai acontecer lá na Babilônia, né? Eles vão ter que trabalhar para o inimigo deles. O inimigo em uma terra que vocês não conhecem. Na Babilônia se falava outra língua, tá? Então, quando eles forem lá para a Babilônia, eles vão ter que aprender a língua da Babilônia. É outra língua. Por isso que há essa diferença de linguagem, né? Hebraico, aramaico, né? E lá no Novo Testamento grego. Porque assim, eles falavam hebraico. Quando eles vão para a Babilônia, depois que eles voltam da Babilônia, eles voltam falando aramaico, tá bom? Que era a língua lá da Babilônia. Então eles voltam falando aramaico. Por isso que depois continua a parte do Antigo Testamento foi escrita em aramaico. Porque ele muda a língua deles, né? Eles ficam 70 anos lá na Babilônia, né? Fora o tempo que eles ainda vão ficar também no período persa, né? Mas é outra língua que se falava. Era um povo que realmente eles não conheciam. Era um local que eles não conheciam. E é isso que Deus está falando. Que eles amam tanto servir deuses que eles não conhecem. Eles amam tanto servir estrangeiros que eles não conhecem. Que agora eles vão servir. Eles vão servir um povo que eles não conhecem. Um povo que eles nem sequer falam a língua deles. Então aqui no versículo 15, Jeremias fala. Aí Jeremias então diz assim. Agora tu sabes, Deus. Lembra-te de mim. Visita-me. E vinga-me dos meus perseguidores. Na lentidão da tua ira não me destruas. Reconhece que eu suporto a humilhação por tua causa. Então agora, depois que Deus disse que ia fazer tudo isso com o povo, que ia destruir, ia queimar todo mundo, ia destruir todo mundo, Jeremias começa a orar por si, para que Deus tenha misericórdia dele, né? Jeremias fala assim, tem misericórdia de mim, pai. Não me deixa, não faz isso comigo não, Senhor. Né? Eu já entendi que o Senhor vai fazer isso com o povo, mas não faz comigo não, Deus. Se lembra que eu tenho vivido, eu tenho suportado toda essa humilhação que eu tenho suportado por tua causa, Deus. Lembra que eu tô aí na missão, tô fazendo o que o Senhor tá mandando, Deus. Se lembra, Senhor. E por favor, faz vingança por mim, para esses que têm me difamado, para esses que têm me perseguido, estão tentando me matar. Faz vingança, né? E na lentidão da sua ira, porque o Senhor é lento em se irar, não me castiga não, Deus, não me destrua, Senhor. Tem misericórdia de mim, né? Aí no versículo 16, Jeremias fala, quando se apresentavam palavras tuas, eu as devorava. As tuas palavras eram para mim contentamento e alegria no meu coração, pois teu nome era invocado sobre mim, Deus, Deus dos exércitos, né? Então agora ele começa a orar por si, para que essa destruição não caia sobre ele, para que ele seja poupado, entendeu? Então ele diz isso, que ele serviu a Deus com fervor, que tudo que Deus mandou, tudo que Deus mandava ele falar, as palavras de Deus, ele devorava, ele ouvia com atenção cada uma, né? Não passava desapercebido, não, ele se atentava a cada detalhe do que Deus falava, ele nunca deixou de considerar o que Deus dizia, ele prestava atenção em tudo. Então no versículo 17, Jeremias diz, nunca me assentei em um grupo de gente alegre para me divertir, Deus.
Por causa da tua mão, eu me assentei sozinho, pois tu me encheste de cólera. Lembra que eu falei pra gente considerar esse capítulo? A gente tem que lembrar o que aconteceu aí, porque Jeremias está sozinho, Jeremias está traumatizado, tá? Então é esse contexto onde Jeremias está. Então agora Jeremias fala: Senhor, eu não tenho amigo, todo mundo me odeia, não tem ninguém para conversar, nem minha família me quer perto, não tem ninguém. Eu não sento em roda para conversar com amigos, porque eu não tenho amigos. Por causa da tua mão, hoje eu estou sozinho. Ou seja, por cumprir o que o Senhor me mandou fazer. Por pregar a mensagem que o Senhor me mandou dar. As pessoas se afastaram de mim e hoje eu estou sozinho. Né? Porque a verdade é que o Senhor me encheu da tua cólera. Eu sinto a tua ira, Deus. Então quando eu prego com a tua ira. E as pessoas me odeiam. As pessoas têm raiva de mim por causa disso. Então, quando eu falo com elas, eu falo através da tua ira, porque o Senhor me encheu de ira. A tua ira virou minha ira, Deus. E é por isso que eu não tenho mais amigos. Aí no versículo 15, Jeremias diz: porque a minha dor é contínua e minha ferida é incurável e se recusa a ser tratada, Deus. Tu és para mim como um lago encanador, águas nas quais não se pode confiar. Nossa, que triste, né? Aqui Jeremias está falando, né? Deus, por que eu ainda estou sentindo dor? Deus, por que eu sinto que a minha ferida é incurável? Por que eu não sinto que ela vai ser tratada? Eu aceitei o teu juízo, Deus. Eu entendi. Eu respeito. Mas por que eu ainda não estou sentindo paz? Por que eu ainda estou atordoado? Por que eu ainda estou me sentindo só? Por que o teu juízo não me traz paz? Por que a tua vontade não me traz alegria, Deus? Por que a tua vontade está me deixando como se eu sentisse ainda uma dor que não fosse passar nunca? E eu sinto que essa dor nunca vai passar, uma ferida incurável. Por que, Deus? Aí é que ele diz: tu és para mim como um lago enganador, águas nas quais não se pode confiar. O Senhor é para mim como alguém que não se pode confiar. O Senhor é para mim como um lago que engana. Que tá parecendo que vai para um lugar e vai para outro. Tu és assim para mim. Porque eu achei que eu ia viver a minha vida bem. Eu achei que eu ia ter paz. Eu achei que eu ia ter alegria. Eu achei que eu ia ter muitos amigos. Eu achei que eu ia casar. Eu achei que ia ter filhos. É nesse sentido, né? Mas o Senhor me enganou. O Senhor me enganou. Por que, Deus? O Senhor me enganou. Porque o Senhor tornou a minha vida tão difícil. Por que eu ainda sinto dor? Apesar de o Senhor ter me escolhido, apesar de eu estar te servindo, apesar de eu ter entendido o seu juízo e aceitado, por que eu ainda sinto dor? Que coisa, né? Extraordinária. Então Deus vai responder agora, Jeremias. Aí Deus fala assim: Jeremias, se você se levantar dessa dor e voltar a se firmar em mim, eu vou te sustentar de novo. E você vai continuar na minha presença. Se você, Jeremias, aprender a separar o que realmente vem de mim, o que realmente é importante e vem de mim, daquilo que nasce do teu desânimo e da tua amargura, então você vai continuar sendo a minha voz, Jeremias. Jeremias, o povo é que tem que mudar. O povo é que tem que vir até você, Jeremias. Não é você que tem que mudar, Jeremias, e ir ter com eles. Não é você que tem que mudar a mensagem, Jeremias. Que bonito, né? Então, no versículo 20, Deus diz para Jeremias: Jeremias, eu te farei para esse povo uma muralha de bronze, fortificada. Eles lutarão contra ti, sim. Eles vão tentar te derrubar. Mas você é como bronze, lembra? Uma muralha de bronze que ninguém pode derrubar. Eles não vão poder contra ti, Jeremias. Lembra, ele está traumatizado. Acabaram de tentar matar ele. E Deus fala isso. Eles não vão poder contra ti, Jeremias. Porque eu estou contigo, Jeremias.
Eu tô contigo para te salvar. Eu tô contigo para te livrar, Jeremias. E eu digo, Jeremias, que eu vou te livrar da mão dos perversos. E eu vou te resgatar sempre da mão dos violentos, Jeremias. E assim termina a nossa aula de hoje. Glória a Deus. Amém. Não é lindo, gente, esse diálogo? Eu achei um diálogo tão interessante. Achei um diálogo tão bonito, né, para ser estudado. Eu achei muito interessante esse diálogo. E no capítulo 16, que a gente vai estudar amanhã, é uma consequência desse diálogo, tá? Então, é uma sequência. Ah, também amei, Maria. Nossa, que diálogo que nos faz refletir, né? Que diálogo. E a gente vê, assim, de uma forma tão profunda, né? Jeremias e Deus, assim, de uma forma tão transparente. Nossa, eu gostei de estudar esse diálogo, viu? Gostei muito. Amém. Espero que vocês também. A Maria já gostou aqui, glória a Deus, amém. E amanhã a gente vai continuar, não é o diálogo, tá? Mas amanhã é uma consequência desse diálogo, o capítulo de amanhã, é o capítulo 16 amanhã. Ele é uma consequência desse diálogo. É como se fosse uma continuidade, mas vai levar um tempinho, não é no mesmo dia, tá? Mas é uma consequência desse diálogo. A gente vai falar sobre ele amanhã, porque Deus amanhã vai falar que não é para Jeremias casar, não é para Jeremias ter filho, e Deus vai falar isso. E amanhã a gente vai entender por que Deus está falando isso. Que Jeremias não pode casar e Jeremias não pode ter filho. Deus proibiu Jeremias de casar e de ter filhos. Tá bom? Então, amém, gente. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém? Que a gente venha aprender cada vez mais de Deus. Amém. Amém. Alguém tem alguma dúvida, gente, no Meet? O Francisco, a Maria, o Assolua? Amém. Eu vou desconectar enquanto isso o Facebook e o Instagram, tá bom? Deus abençoe, bom descanso e até amanhã. Com a graça de Deus. Amém.